Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Estou aqui para a gente concluir, né, o vídeo que eu falei sobre, que eu postei, né, foi o último. Era para mim ter feito esse vídeo agora ontem, mas não fiz porque eu estava pensando em fazer um vídeo para um amigo meu, né? Na verdade, um amigo que faleceu, né, da Rádio Tupi. Muito meu amigo mesmo, né? A gente conversava muito quando eu ia na Rádio Globo, ele trabalhou na Rádio Globo, que foi Gilson Ricardo. Eu ia fazer um vídeo em homenagem a ele, mas deixa para depois eu faço. Deixa eu concluir esse, onde eu encerrei um que ficou um pouco grande, onde eu dizia que cheguei na congregação, eu estava feliz, eu feliz. Cheguei como um irmão, né, que chegou comigo, e esse irmão também. Irmão não, estudante, né? E aí eu estava feliz e a congregação triste. Vai entender, né? Irmãos olhando para mim de rabo de olho, anciãos, apertando a mão para mim, assim como se fosse uma casca de banana na mão deles, né? Sei lá. Aquele dia eu fiquei. A única pessoa que me tratou bem, na verdade, foi o irmão aquele de 9 meses atrás, né? Que eu fui comprar o frango, né? Esse não, esse nunca mudou comigo. Aí ficamos ali, ele falou, ó, não liga não e tal, esse mesmo. E eu fui em cima dos anciãos para perguntar, né? O tratamento recebido. Não estava gostando. Falei, irmão, nessa época, um servo ministerial, bem assim, que não ia com a minha cara, também não quero que ninguém vá, não importa, sabe? Ele não ia com a minha cara quando era servo, e nesse tempo que eu fiquei lá no albergue, ele vira ancião, né? Ou seja, um a mais, né? E ele, beleza, fui perguntar para os anciãos, aí se reuniram comigo de novo. Olha como eu dou sorte, né? E esse dito cujo aí estava no meio, né? Ele, ai, começa a palpitar demais, assim. Eu falei, ó, leva mal não. Eles começam a dizer uma coisa como se eu tivesse iniciando uma apostasia. Como assim apostasia? Eles começam a insinuar, primeiro porque lá no albergue, a igreja presbiteriana, as refeições eram eles que levavam. Ué, se eu não comesse, ficaria com fome. E ninguém levava nada para mim lá. E eles começam a falar isso. Não, o irmão está se poluindo, não sei o quê, aquele monte de baboseira que todo mundo conhece. E a gente decidiu assim, colocar o irmão um pouquinho assim sobre suspeita, isso é normal, depois passa. Aí eu falei, irmãos, abri mão da minha família, abri mão de ver o crescimento dos meus sobrinhos, né? Porque na minha casa ninguém é testemunha de Jeová, só eu. Abri mão de ter continuado meus estudos, ter me formado, né? Embora eu me formei depois que saí de lá. E falei para eles, fiquei vários anos em Betel, diga-se de passagem, não me arrependo, porque eu fiz a coisa que eu creio que foi, né, o que eu queria fazer, e a intenção foi de agradar a Deus, como é até hoje. E eu falando com eles, né, falei, poxa, gasto meu tempo na rua, todos os dias pregando de sol a sol, nunca fui de fazer corpo mole para nada, né? E aí, na minha época era 3 horas por dia, 90 horas tinha que bater no mês, né? Eles também não comentaram muito sobre isso. Aí eles tinham nessa época 6 anciãos, né, na congregação. Tinha chegado mais um do Mato Grosso do Sul, né? E ele era meio assim, sabe? Porque eles não podiam ser favoráveis a mim porque iam pegar o resto como os demais como, né, inimigos, entre aspas, né?
E o único que era mais ou menos comigo foi o que me ligou 2 vezes em 8 meses, que foi o presidente. Na minha época não tinha esse negócio de coordenador, não. Era ancião presidente. Né? E aí ele veio falar comigo, eles demais assim, tinha um pernambucano que era muito... gostava de xingar, né? Chamou de vagabundo. Eu falei, vagabundo é você? Sério mesmo, irmão? Sim. Eu falei, vagabundo é... E tava eu e um outro irmão que eles diziam que o irmão ficava de leve trás comigo, lá no albergue. Mentira, o irmão nunca foi lá. Em 8 meses, gente. Esse que pediu para mim comprar o frango. Esse irmão, ele nunca passou de publicador, coitado. Eles tinham, sabe? Então foi isso. Né? Eu cheguei na congregação e fui recebido dessa maneira. Não demorou muito para daí alguns meses à frente, eu pedi dissociação, sabe? Da congregação. Mas eu passei por várias congregações, sabe? Algumas pequenas, outras grandes, assim, tudo. Né? Mas não teve uma tão ruim como essa. Essa foi a pior que eu já passei na minha vida. E espero que você que está estudando como testemunha de Jeová, que pretende ser uma testemunha de Jeová, ou você que ainda que é testemunha de Jeová, está vendo esse vídeo, é isso que você vai passar. Sabe por quê? Todo irmão que sai de Betel, que chega numa congregação, ele vai passar por perseguição, ele passa por perseguição. Eles ficam com inveja de você, sabe? Porque em Betel você conhece todos os superintendentes de circuitos, né? Todos os que tinha na época de distrito, e até alguns superintendentes de zona. Porque uma vez por mês, não, uma vez por ano, Betel é visitada por um superintendente zonal. Tá? Na minha época era o Charlie Eisenhower. Então, meu irmão, você que está estudando, eles vão fazer com você a mesma coisa. Tá? Seja você preto, branco, pobre, rico, feio, bonito, vão fazer a mesma coisa. Tá? A minha ex-congregação aqui do Rio de Janeiro, eu vou falar o nome dela, a Congregação Catete, deve estar hoje assim. Na minha época não era, mas hoje deve estar assim também, sabe? Criando estereótipos, né? Olha, tem que ser assim dessa maneira aqui, porque na minha época era o escravo. Olha, o escravo vai ficar aborrecido com você. Que escravo é esse, gente? Sabe? Olha, mas o escravo não quer, o escravo não deixa, o escravo... Aí sempre que você pergunta, vem cá, isso aqui pode? Olha, não é proibido, mas eu recomendo que é sempre isso. Não tem uma coisa, não, isso não pode, ou pode. Eles não falam para você uma coisa, fica assim meio molengo, né? Mateus 5,37, Jesus fala que é sim, sim, não, não, passou disso, procede do maligno. Está arriscado assim, você ir na praia, provar a água do mar, que é salgada pra caramba, você fala, olha, a água do mar é salgada. Isso é a verdade. Está arriscado chegar um deles e falar, não, irmão, se o irmão notar bem, ela é um pouquinho doce. Um bando de hipócritas, como diz o irmão Adriano, né, da voz do canal A Voz dos Que Não Falam, um bando de chupadedos. A pessoa não pode virar ancião para querer passar por cima de seus co-irmãos. Jamais você se torna um ancião para ensinar, para ser exemplo, tá? Para que as pessoas possam servir a Jeová de uma maneira melhor. Não é para ficar pensando em quem vai desassociar na próxima comissão judicativa. Eu nunca... Gente, ancião de Betel não faz nada. Faz nada. Eu nunca participei de comissão judicativa. Servo ministerial e ancião de Betel é a mesma coisa, praticamente, de publicador também. Por quê? Porque você se preocupa no seu trabalho. No seu trabalho. Eu na limpeza, outros na gráfica, outros ali. Mas todo mundo cooperando para o bom funcionamento do lar de Betel. Era assim. Tinha servo ministerial que também fazia copa regular e copa adicional. Ancião também faz copa regular e copa adicional. Claro que o idoso não vai fazer, gente, mas quem é novo vai ter que fazer. Sabe? Não tem diferença. Então, ancião não é pisar nos seus irmãos. Eles pensam assim, não,
já vai para uma reunião, como eu já fui, né? E vi o irmão fazer isso. Olha, se você não falar isso, eu vou abrir o KS aqui. Ah, é pro inferno, rapaz. Mas é isso, um bom dia. Espero que gostem. Daqui a pouquinho vou estar postando a parte 2, né? Do. Terminando, né? Minha passagem por Betel, ok? Um bom dia, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.